de saudar os nossos convidados que aqui já estão bem pertinho de nós para debater o tema que vamos estar a apresentar ao nosso vasto e elenco de telespectadores, que com certeza estão na sintonia do canal 694 da sua DSTV. Hoje vamos falar, ou vamos melhor, tentar saber como é que nós podemos então descobrir um verdadeiro servo de Deus. Como é que nós, homens, seres imperfeitos, conseguimos então saber quem de facto é um verdadeiro servo de Deus. E para isso vou ter então a ajuda dos nossos convidados que já estão aqui prontos e dispostos a debater. Maurício Ngoma, profeta, boa tarde e seja muito bem-vindo. Boa tarde, também estou feliz de estar aqui convosco. É um tema, é um debate muito importante. Boa. Sobre como descobrir um verdadeiro servo de Deus. Eu acredito que o meu querido irmão que está conosco aqui, vamos ajudar os irmãos a entender como descobrir um servo de Deus. Boa, sim senhora. E também vai juntar-se a nós o apóstolo Hugo Zé. Boa tarde e seja muito bem-vindo. Boa tarde, Joyce. Como boa tarde, está? Eu estou bem, obrigado pela graça. Aposto que o profeta Maurício também está bem. Graças a Deus, estou bem. Que bom. Bem, como é que nós podemos então... E a nossa plateia também a pergunta também vai para vocês e depois eu vou querer ouvir um bocadinho a resposta de vocês também. Já agora, consideram-se crentes? Algum de vocês considera-se crente ou então filho de Deus, um servo? Como é que vocês se consideram na comunidade religiosa? Microfone, DJ, por favor. Bem, nós, enquanto seres humanos, somos todos filhos de Deus. Claro. Não é? Dizer que somos crentes aqui perante a televisão, se calhar estaríamos a mentir, não é bom, Deus não gosta. Sim. Nós somos filhos de Deus. Boa, prontos. Aí está uma resposta sincera. São sim filhos de Deus, mas não se consideram crentes. Os nossos convidados, como é que nós podemos então identificar ou descobrir um verdadeiro servo de Deus? Quando é que nós estamos presentes diante de uma figura que está muito intrinsecamente ligada a Deus? Se eu posso responder essa pergunta, direi o seguinte. A primeira questão é que a palavra servo que deve ser bem definido. Porque quando algo é mal definido, as pessoas também vão entender mal. Exatamente. E hoje, desculpa-me falar desse jeito, quando falam de servo, as pessoas têm uma imagem de alguém que tem dinheiro. Alguém que deve ter uma boa vida e alguém que deve ser chefe e que manda nos outros. Mas não exatamente o que significa servo. Porque a palavra servo em língua hebraica significa escravo. Entendes? Eu acho que já de entender a palavra servo facilita interpretações ou a maneira que nós devemos descobrir quem é um servo de Deus. Porque muitos vão por o privilégio de ser chamado servo, não pela responsabilidade de ser servo. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que ser servo ou identificar um servo de Deus, primeira coisa é no nível da responsabilidade. Que ele é ele vira mais pela responsabilidade que ele pelo privilégio de ser à frente dos outros. Mas segundo a palavra de Deus, Jesus está dizendo no livro de Mateus capítulo 7, 15, vamos descer até 17, ele diz, eles serão descobertos através das suas obras. O que ele faz significa dizer que quando a pessoa sabe já o que é que significa servo, ele não se identifica pelos benefícios de ser, mas pela responsabilidade de ser servo de Deus. Acho que eu quero responder dessa forma. Boa. Primeiramente, para nós podermos abordar este assunto, temos que nos basear nas Escrituras e na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. E indo diretamente para as Escrituras, nós podemos ver Hebreus capítulo 5, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz que ninguém se arroga esta honra se ele não for estabelecido como Arão. Então, respondendo diretamente à sua questão, a única maneira de nós descobrirmos um verdadeiro servo de Deus é este servo ser estabelecido como Arão. Agora, como Arão foi estabelecido? Segundo Levíticos capítulo 8 e Levíticos capítulo 9, foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio na sua geração. Quer dizer, é Moisés quem estabeleceu os ministros de Efésios 4:11, que eram o sacerdote na antiga aliança, a qual hoje nós chamamos de os ministros de Efésios 4:11. E segundo Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 10, a palavra do Senhor nos mostra claramente que Deus dos céus envia um anjo. E este anjo, por sua vez, influencia
a vida de um homem. E este homem, em seu tempo, é chamado de profeta mensageiro. Há 3 dispensações no lado profético. Há o dom de profecia, segundo 1 Coríntios capítulo 12. Há o profeta da igreja, segundo Efésios 4:11. E há o profeta mensageiro. O profeta mensageiro é aquele que estabelece o sacerdócio em sua geração. Quer dizer, para alguém se tornar um apóstolo, um pastor, um profeta da igreja, um doutor, um evangelista, deve ser o profeta mensageiro vivo quem deve lhe estabelecer. Por exemplo, em Efésios 4:11, a palavra do Senhor nos mostra que Deus escolheu alguns apóstolos, outros evangelistas, outros doutores e outros profetas. Mas agora, como esses vão poder existir? Vemos claramente, mesmo nos 4 evangelhos do nosso Senhor Jesus, que foi Jesus de Nazaré como profeta, segundo Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, quem estabeleceu Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João como apóstolos. Isto quer dizer, a única maneira, a única via de alguém, de nós identificarmos um servo de Deus, é somente na via segundo Hebreus 5:4, a qual Paulo disse que ninguém pode se arrogar esta honra se ele não for chamado como Arão. Mas agora, o que é que acontece? Infelizmente, as pessoas vejam, as pessoas, por exemplo, com uma arma. Ou, por exemplo, um bandido e um polícia estão em frente de ti, Joyce. Agora, como vais poder identificar quem é o verdadeiro bandido e quem é o verdadeiro polícia? Ok. Não será através da sua arma que eu posso dizer a Bíblia. Não é através da Bíblia que pode se identificar que alguém é um servo de Deus. Quer dizer, a Bíblia quer dizer a arma, porque um bandido também tem arma. Sim. Então, não pode ser pela arma que vamos poder identificar quem é o bandido e quem é o polícia. E também não pode ser por uma outra forma, a não ser pelo seu passe. Através do seu passe é que nós vamos poder identificar que este é o verdadeiro policial. Antigamente existia um filme chamado Tenente Colombo. Algo marca neste filme. Eu lembro-me que neste filme do Tenente Colombo, quando ele vinha e batia a porta, ele logo mostrava o seu passe e dizia Tenente Colombo, Tenente Colombo. Quando as pessoas logo veem o passe, deixam ele entrar, é o Tenente Colombo. É da mesma maneira que nós devemos identificar um servo de Deus. Não é porque ele tem a Bíblia em suas mãos, não é porque ele prega em nome de Jesus, não é porque ele diz que Deus vai. Mas será que o que vai ditar são as atitudes, a forma como o servo de Deus vai tratar o próximo? Como é que nós podemos, então, porque estes exemplos que os nossos convidados acabaram de dar são exemplos muito bons, porque às vezes nós nos baseamos pela estatura física, por algumas características que são demonstradas, a Bíblia na mão, a forma como vai pregar e tudo mais, e achamos que pronto, é um servo de Deus. Mas nós não conhecemos o coração, não sabemos como é que esta pessoa se comporta quando não está diante da comunidade. Como é que nós podemos saber? Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Através do chamamento e comissão. É somente através do chamamento e comissão que nós vamos... esquecer que a própria Bíblia muitas vezes diz que nem todo mundo que diz meu Deus, meu Senhor, entrará no reino dos céus. E muitas vezes são servos que estão todos os domingos na igreja, são pessoas que pregam a palavra, são pessoas que participam em vigílias, enfim, são pessoas que estão sempre dentro da comunidade cristã. Mas muitos deles acabam por cometer erros, acabam por cometer coisas negativas que nem as pessoas que não vão à igreja, que não estão dentro de uma comunidade cristã, são capazes de fazer. Sim, o porquê? Porque é através do chamamento e comissão que nós identificarmos um verdadeiro servo de Deus de tudo quanto eu já pude aqui explicar. Por exemplo, hoje as pessoas, eles sabem ler, apanharam um espírito aí de dispersão, um espírito de cura ou qualquer coisa, ele vai em um treinamento teológico ou em uma escola bíblica, fica lá 4 anos, a 5 anos, e ele sai de lá com um diploma, e é através daquele diploma que ele se diz que ele é um servo de Deus. Não é assim. Na Bíblia, alguém não se tornou um servo de Deus por causa de um diploma. Na Bíblia, alguém não se tornou um servo de Deus através dos milagres e prodígios ou através da solução que ele dava nas pessoas. E a Bíblia é clara, dizendo em Mateus capítulo 24, que
os falsos profetas e os falsos cristos, eles viriam com milagres e prodígios. A partir do momento que um homem diz ser um servo de Deus, não tem uma mensagem, a sua pregação são explicações da Bíblia, não a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua geração. Isso é algo novo. Noé não veio pregar o que Abraão pregou. Isaías não pregou o que o David pregou. Jesus de Nazaré não pregou o que os profetas do Antigo Testamento pregaram, mas eles vieram com algo novo. Quer dizer, se eu sou um verdadeiro servo de Deus, eu devo vir trazer algo novo, algo desconhecido para a humanidade. O que a humanidade não sabe, que naquele tempo a humanidade lá vai chamar aquilo de heresia. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, no versículo 11 até ao versículo 12, não sei se me permitas que eu leia tão rapidamente. Eu leio aqui em Gálatas capítulo 1, o versículo 11 até ao versículo 12. O Paulo diz: agora eu os deixo saber, irmãos, que o evangelho que o evangelho que é anunciado por mim não é de acordo com os homens, porque eu não recebi de homem algum, nem aprendi, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, o que Paulo pregou, sendo Paulo um verdadeiro servo de Deus, o que Paulo pregou não aprendeu em nenhuma escola pastoral, não aprendeu em nenhum instituto teológico, mas nem de nenhum homem, mas através da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro servo de Deus é aquele que tem uma mensagem, aquele que porta algo novo para a humanidade. Não aquele que vem recitar a Bíblia, não aquele que vem trazer milagres e prodígios que as pessoas, por sua vez, vão lhe identificar como ele é um servo de Deus, porque as mulheres inférteis estão a dar à luz, os paralíticos estão a andar, as pessoas com dor de cabeça estão a ser curadas, e nós vamos dizer que não, este é um servo de Deus. Não, estes são os servos segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, e Mateus 24, versículo 24, cuja Bíblia diz que nos últimos dias os falsos viriam com milagres e prodígios. E todos eles fazem todos esses milagres e prodígios em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia também diz em Mateus 7, versículo 21 a 22, que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, foi em seu nome que nós expulsamos os demônios. Okay. Senhor, foi em seu nome que nós fizemos isso. Mas Jesus dir-lhes: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, todo aquele que vem com milagres e prodígios, todos aqueles que vêm com profecia e não tem uma mensagem nova, algo que a humanidade não conhece, esse é um servo de Satanás. Exatamente. Aí está então algumas afirmações feitas pelo apóstolo Guzé. Esteja à vontade o nosso profeta Maurício para dar então também a sua opinião em tudo que... Eu quero esclarecer alguma coisa muito importante a saber. Acrescentando naquilo que o apóstolo já estava a falar, Jesus vai insistir sobre uma palavra. Ele diz que serão reconhecidos pelos seus frutos, não pelas folhas, pelos frutos. É possível que você confundiu uma árvore através das folhas, mas é impossível confundir uma árvore com os seus frutos. O que eu quero dizer é que todo mundo pode pregar, e uma boa pregação também, mas isso não faz dele ser verdadeiro. O fruto é a qualidade de vida. A Bíblia declara no livro de João, capítulo 1, verso 12 a 13: mas a todos que receberam nele crê, deram-lhe poder de se tornarem filho de Deus. Primeiro, antes de se tornarem servo de Deus, nós se tornamos filho de Deus. Por quê? Porque nós saímos de uma vida para a outra. E supostamente, quando é chamado servo, é alguém que já foi filho no trabalho de Deus. Ele está a sair na casa do pai com uma criança que acabou de nascer, e servo é aquele que ganhou a maturidade para servir na casa do pai. E servo produz a vida que o pai lhe comunicou como filho. Eu quero dizer apenas que é impossível nascer em Cristo verdadeiramente, segundo João 1, 12 a 13, e produzir a vida de Deus e ser falso. Os falsos não é os que eles dizem, mas os que eles vivem. Aleluia. É uma diferença de apresentar uma coisa e de viver uma outra. E segundo Jesus, ele diz: serão reconhecidos segundo os seus frutos. O que eles estão a produzir. Você não pode dizer que você é a mangueira quando estou a ver banana. Através do que você comunica, não no que você faz. Não que você fala, perdão. No que você faz, eu consigo reconhecer que você é de Deus e você não é de Deus. Não é os dons.
Os dons Satanás pode dar, mas o caráter de Cristo Satanás nunca vai dar a ninguém. Aí está. Algumas afirmações também feitas pelo profeta Maurício Ngoma, ele que também esteve a defender a sua tese. Bem, mas daqui a bocadinho nós vamos continuar com o nosso tema, porque continuamos então a falar sobre como descobrir um verdadeiro servo de Deus. Mas por agora, um breve, curtíssimo e último intervalo na sua tela. Voltamos já. Sejam bem-vindos de volta a esta quarta e última parte do seu e do nosso programa Está-se Bem. Nós estamos a falar sobre como é que de alguma forma podemos então descobrir um verdadeiro servo de Deus. E está a cargo então a conversa com Maurício Ngoma, que é profeta. Boa tarde e seja bem-vindo de volta. Boa tarde mais uma vez. Está ligado? E também o apóstolo Hugo Zé. Grato, obrigado. Boa. Sim, senhora. Bem, queridos e amados telespectadores, sejam muito bem-vindos mais uma vez e saibam então que estão na companhia do canal 694 da sua DSTV e nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Algumas foram as ideias que foram deixadas antes de irmos ao intervalo e quero mais uma vez voltar a dar a palavra aos nossos convidados para continuarem e de alguma forma também darem o seu remate final em tudo que já foi dito até agora. Um dos promenores importante também de identificarmos um servo de Deus é nós vermos pelas Sagradas Escrituras como Deus outrora agiu em outras gerações. Por exemplo, alguém lendo a Bíblia, ele pode acreditar de que se estivesse no tempo de Isaías, não iria cortar Isaías em pedaços. Ou se estivesse no tempo de Jeremias, não iria lançar Jeremias em um poço. Ou se estivesse no tempo de Jesus, em que ele estava ministrando, ele não poderia crucificar Jesus. Mas qual é a prova? O que prova se você estivesse no tempo de um destes profetas, não farias o que os povos lá, naquele tempo, fizeram? A prova é que em cada geração, Deus envia a prova para a terra. A prova para o povo de Deus é um profeta mensageiro vivo. O profeta mensageiro vivo é a prova de todos os filhos de Deus. Qualquer prova que alguém, mesmo se tivesse, por exemplo, no tempo em que Jesus ministrava, lá em Mateus capítulo 23, versículo 29 até ao versículo 30, os fariseus diziam a Jesus de que se nós estivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. E Jesus dizia-lhes: hipócritas, raças de víboras, vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Por que Jesus dizia-lhes isso? Jesus dizia-lhes isso porque eles diziam com a sua boca que queriam crer nos profetas, cujo os livros lá narravam, enquanto eles rejeitavam Jesus de Nazaré, o profeta vivo em seu tempo, e por sua vez eles eram fariseus, saduceus, helenitas, herodianos e assim por diante. Hoje também é a mesmíssima coisa. Como identificarmos um verdadeiro servo de Deus? Como identificarmos um verdadeiro homem de Deus? Como identificarmos o verdadeiro enviado de Deus? O verdadeiro enviado de Deus, por exemplo, Isaías, Jeremias, Abacuque, Malaquias, Sofonias, Ageu, assim diante, não fundaram uma denominação religiosa. Não fundaram uma religião. Já é um dos pormenores importantes que nós podemos encontrar de como identificar um verdadeiro servo de Deus. A partir do momento que alguém diz ser apóstolo, evangelista, doutor, profeta, assim em diante, enquanto ele é fundador de uma denominação religiosa, já não é um verdadeiro servo de Deus. Quem Deus enviou em uma determinada geração que fundou uma igreja ou denominação religiosa Y, tal. Qual dos profetas da Bíblia fundou uma religião? Os profetas cujo Deus envia, os verdadeiros, não vêm fundar religião, não vêm pedir nenhum dízimos, oferta, prosperidade, bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, mas eles vêm apregoar a mensagem de santidade, a mensagem que dará o código de vida a todos os filhos de Deus. Quer dizer, Deus enviou um homem, este homem não vai poder vir nos repetir a Bíblia, porque a Bíblia são provas de gerações passadas. Mas este homem vai vir nos dizer, conforme os profetas da Bíblia disseram em seus tempos, algo novo. Como nós devemos caminhar hoje.
Como nós devemos seguir Deus? Eu não posso me tornar um religioso ao mesmo tempo um cristão. Não posso me tornar devoto a uma denominação religiosa e ao mesmo tempo sou devotado a Deus. Não é possível, porque não é possível seguirmos um só Deus. Mas um só Deus segue-se por meio de um profeta mensageiro vivo, e é o profeta mensageiro que vem com uma mensagem. E o profeta mensageiro, por sua vez, é que estabelece o sacerdócio na sua geração, que são os ministros de Efésios 4:11. E esses ministros não poderão ir além, fora do que o profeta mensageiro diz. Esses ministros não vão poder fundar ministério tal, ministério verbo vivo, ministério hospital, mas eles poderão apregoar algo novo, uma mensagem nova, uma mensagem que o mundo não conhece, uma mensagem que dará o código de vida para todos os vivos que poderão reconhecer este mensageiro de Deus. Esteja à vontade, profeta Maurício, para dar também a sua opinião. Mais uma vez, eu insisto no conceito servo, porque tudo que é bem definido é bem para entender a todo mundo. Quando tratamos este assunto de servo, nós primeiro devemos fazer entender às pessoas que quando a Bíblia fala de servo, a Bíblia não se refere com alguém que tem autoridade para mandar nos outros, não. Exatamente. Jesus disse, o maior entre vós será o vosso servo. E mais uma vez, Jesus volta a nos explicar sobre o posicionamento de um servo. E quando é um verdadeiro, há um grande símbolo, um grande sinal de todos os grandes servos. Eles não correm atrás do privilégio de ser, sempre correm atrás da responsabilidade, cuidar das ovelhas ou do lugar onde que ele está a trabalhar. Antigamente os servos trabalhavam nesse conceito que eu falei, que a palavra servo, que significa escravo, quer dizer alguém que pertence a uma outra pessoa e que não tem direito. Ele depende completamente dele. Mas na nova dispensação, nós não trabalhamos como escravo, não, como filho. Que somos salvos, resgatados, estamos a trabalhar dentro da obra de Deus. Mas sendo nós primeiro, quando você se identifica como filho de Deus, a palavra servo não vai mexer contigo. A palavra servo é apenas o privilégio de servir um grande rei, mas a responsabilidade de cuidar do seu trabalho. Jesus está a dizer, não chore por mim não, para os vossos filhos. Por quê? Porque a responsabilidade já não mais será só comigo, será com os que vão ficar na obra. Termo servo, mais uma vez vou insistir, trata-se de uma responsabilidade, não um privilégio. E essa definição errada que temos hoje na cidade, nas igrejas, que servo que tem que mandar, ele que vai dirigir, ele não faz, ele que comenda, que fez que muita gente admira os pastores na televisão. Eu também tenho um chamado, porque sonhou que estava a pregar na casa de banho, sonhou que estava não sei o que, a andar na rua, orar para alguém, e de repente também quer ser pastor, porque para ele pastor é alguém que está bem vestido, está no púlpito, depois vai receber dízimo dos outros, e sem saber que por trás do fato, bem vestido, bem apresentado, há uma vida secreta de jejum e oração, de cuidar dos outros, se humilhar para o bem dos outros. E eu quero dizer que quando você já não entende no princípio o conceito servo, você vai entrar no ministério para os benefícios, não para os sacrifícios, nem para a responsabilidade. Para mim, eu vou continuar insistindo nisso, o verdadeiro, você nota pela atitude em termos de responsabilidade. Eu ouvi o apóstolo falar do dízimo, que é um caso verdadeiro, e você vai notar, uma pessoa que não entendeu por que ele chegou de ser servo, vai só andar atrás dos benefícios de ser servo. Quer dizer, cobrar dízimo, oferta e obrigar os outros de fazer algo que ele não faz. Mas sendo servo de Deus, a Bíblia declara que ele que vai servir os outros. Jesus disse, o Filho do Homem não vem para que alguém lhe serve, mas para servir. Isso é a primeira missão. E um servo é alguém que está no serviço de alguém ou de alguma coisa. Mas primeiro nós estamos a servir o Senhor. Isto é uma doença muito grave, porque muitos admiram a aparência do pastor, sem saber que o pastor passa a noite sem dormir. E isso é a responsabilidade, orar pelas ovelhas. Se ele entende essas coisas, você vai ver que a vida de Cristo é instalada nela. Por quê? Porque ele está a produzir a qualidade da vida de Cristo. Ele não vai atrás daquilo que os homens dizem,
do título, de nomes, da apresentação, ele trabalha a sua vida secreta. E esta vida secreta que produz uma qualidade de vida da igreja, porque as pessoas só se tornam o que o pastor deles são. Se o pastor é verdadeiro, mesmo que ele não passe na televisão, o Espírito Santo, ele faz testemunho, as pessoas acabam por copiar a vida dela. E quando ela é falsa, mesmo que tenha um bom testemunho em público, acaba por um dia ser o atropeço de muita gente. Para mim, eu vou terminar a dizer que servo é um conceito que tem que se bem entender para ser bem explicado. Senão, vamos explicar coisas que vai confundir a mente de muita gente. Primeiro, é uma responsabilidade, não um privilégio. Segundo, é o fruto que estou a produzir, a qualidade da minha vida, o que as pessoas veem, ou melhor, quando eu estou aonde ninguém me vê, essa vida que faz de mim um verdadeiro servo, não um púlpito, não é a pregação boa que todo mundo diz, pastor pregou muito bem, foi profundo. Isso é o que vocês estão a ver. Mas aí no meu quarto, aí na minha casa, aí no quintal, onde você não consegue entrar, é lá que é definido um verdadeiro servo de Deus. Exatamente. Bem, tivemos então aqui uma conversa muito aberta sobre como podemos então descobrir um verdadeiro servo de Deus com a ajuda do profeta Maurício Ngoma e o apóstolo Hugo Zé. Agradecemos a vossa presença, obrigada pela disponibilidade de terem partilhado aqui connosco então sobre o tema e esperamos que estejam disponíveis para a próxima vez. Muito obrigada, apóstolo Hugo Zé, obrigada Maurício Ngoma. Agora vamos então acompanhar o nosso Top 5 da semana e daqui a bocadinho estaremos prontos, infelizmente, para ir para casa. Vamos embora. Baixe o aplicativo do Profeta Kaku Flip Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Kaku Flip Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Kaku Flip em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em vídeo. O aplicativo tem mais de 44 idiomas e cada bandeira representa o idioma do seu país. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Kaku Flip, o único e verdadeiro nesta geração.